caso aí é desse código P340 numa Hyundai Santa Fé V6 2010. Conta essa história aí para nós aí, Henrique. O que aconteceu? Então, Walter, é exatamente isso aí. Esse aí foi um diagnóstico avançado. Qual que é o defeito mais difícil? Ah, é o próximo, porque esse defeito, ele também, no momento, ele foi um defeito extremamente difícil, que ele Aham. não tem uma resolução tão difícil assim, depois que a gente sabe o defeito, depois que tu sabe, ele se torna fácil, É mas ele não é verdade. simples de diagnosticar. É verdade, é verdade. Mas É, era a P340. P340, né? E é um defeito que já apareceu várias vezes, né? Danado dessa isso. aqui. É um Ele defeito tava. crônico desse carro, de fato. Exato, é. E aí ele tava dando o P0340, falha no circuito elétrico sensor de fase banco 1. Sensor de fase. Beleza. Aí você foi olhar lá, né, Henrique, e o gráfico, pediu o gráfico para o cliente e apareceu isso aí. Conta pra gente isso aí. Na realidade, como é falha no circuito elétrico do sensor de fase, a gente pediu para que o cliente ele olhasse as alimentações do sensor, as alimentações, tanto a positiva quanto a negativa, e por fim o sinal. E de fato estava tudo funcionando, né? As alimentações estavam ok, o sinal estava ok. E esse carro ele já tem uma variação que ele tem dois modelos de sincronismo. Então, já torna o diagnóstico um pouco mais difícil. E o sinal está aí, né? Ele está aí, e aí você vai no manual de oscilograma e compara com o sincronismo correto desse carro, esse carro está no ponto, e aí fica cada vez mais difícil de achar o problema, porque tem sinal, tem as alimentações, o carro está no ponto e tem falha no sensor de fase ainda. Então, o E sinal do sensor de rotação estava ok, e o sinal do sensor de fase, a posição relativa estava certa. Parece é que está tudo certo. de todos os dois. Entretanto, quando a gente vai olhar a tensão do sensor de fase que está em verde, Hum. ela vai dar menor do que deveria dar, que esse carro ele opera com os dois sensores de fase aproximadamente 5 volts, e esse Ah, veículo ele deu aí aproximadamente 2,5 volts, né? ó, só explicando para a galera que não pegou o gancho ali, é o seguinte, ó, aqui esse osciloscópio ele está selecionado em 5 volts por divisão, ou seja, um quadradinho desse aqui, uma alturinha dessa aqui, são 5 volts. Pode ver que o gráfico em azul, ele está dando mais ou menos uma escala de altura aqui, de amplitude, né? Então ele está com 5 volts. Você pode ver que esse outro, ó, ele está dando meia escala, ó. Os dois estão em 5 volts por divisão, só que esse sinal está com uma amplitude menor, ele está baixo, né? E o problema era a amplitude, Henrique? Isso, de fato, o problema ficou pela amplitude do sinal de sensor de fase. Inclusive, o reparador trocou o sensor e o veículo voltou a funcionar normal, apagou a lâmpada de injeção e resolveu o problema. E esse caso é tão crônico que, exatamente, se puder entrar no oscilograma, a gente conseguiu esse sinal com o carro com esse defeito. E fez até um oscilograma todo diferenciado para esse veículo, que já tem dois modelos aí de sincronismo, ele já tem variação. E a gente fez um manual especial mostrando todos os códigos de falha que o scanner pode vir a apresentar e que estão relacionados a essa falha do sensor de fase aí vira a ter uma tensão menor do que a esperada, né? É, E como é um defeito meio pegadinha, né? A gente até colocou aqui, ó, falha comum, e aqui a gente explica, né, Henrique? Ó, esse carro isso, dá essa falha, cuidado. Porque, na verdade, né, Henrique, aqui os códigos de falha, né, P341, 346, 366, todos os que pode dar. Porque é o isso, seguinte, Henrique, honestamente, se você tiver distraído, você come bola nessa amplitude aqui. Porque, ó, é isso. muito parecido. Foi o que aconteceu, que no começo eu falei, essa falha, ela foi muito difícil de notar, mas quando a gente notou, ela é uma falha extremamente fácil, né? Só que é muito difícil de notar que a tensão está diferente, porque o sinal ele está correto em comparação ao sinal perfeito, né? A relação entre eles está correta. O que está incorreto, de fato, é só a tensão, e a gente não olha muito a tensão nesses sinais, né? No sensor É de fase verdade, real. a gente fica pilhado se o sinal não tá ruidoso, tal, se ele tá em sincronismo em relação ao outro e não fica ligado na tensão, né? E nessa que a gente pode dançar. Honestamente, Henrique, eu poderia comer bola nesse diagnóstico aí. Claro, depois que a gente pega o primeiro, fica esperto, né? Mas Sim, eu poderia comer bola bonito nesse aí, né? Mas sim. bacana demais, Henrique.
E aí então, e esse manual de oscilogramas a gente até botou na próxima página aí todos os códigos de defeito que o aparelho de scanner pode trazer que possam ser relacionados essa falha no sensor. E não é só a falha do sensor de fase ou só de admissão ou só de escape, né? Ele pode ser desculpa, ou do banco um ou do banco 2 que esse carro é em V. Ele pode ser ou nos dois ou em um só. Legal, então esse é um defeitinho danado, né? Que o pessoal tem que ficar esperto. E aqui a gente mostra, né? Só por Né, curiosidade, o sinal perfeito, né? correto, que eles estão com a mesma amplitude. E esse veículo tem uma particularidade, ó. Sincronismo motor modelo 1 e modelo 2. Ele tem duas relações aqui, CKP, CMP, né? Ele tem duas relações Isso. diferentes, né? Que você também tem que ficar esperto. Mas é legal demais.